Em 13 de agosto de 2018, Chris Watts gravou um vídeo pedindo o retorno da família desaparecida. Ele chorou, pediu ajuda, disse que não sabia onde estavam. O problema é que ele sabia exatamente onde estavam, porque foi ele quem os colocou lá. Sua esposa Shannon estava enterrada em uma vala rasa a 45 minutos de sua casa. Suas filhas Bella, de 4 anos, e Celeste, de 3, estavam dentro de tanques de petróleo no mesmo local. E enquanto a polícia o entrevistava como vítima, Chris Watts trocava mensagens com a amante sobre as férias que planejavam fazer juntos. Chris tinha 33 anos, trabalhava como operador de campo em uma empresa de petróleo no Colorado. Shannon tinha 34, era blogueira de bem-estar e fitness, e tinha uma presença considerável nas redes sociais. Os dois tinham 2 filhas pequenas, moravam em uma casa própria em Frederick, uma cidade tranquila a 50 quilômetros de Denver. Nas fotos das redes sociais, sorrisos, viagens em família, posts sobre amor e gratidão. Mas existe um padrão que psicólogos chamam de fachada conjugal, quando um relacionamento apresenta uma versão pública completamente diferente da realidade privada, e os Watts dominavam isso com perfeição. Por baixo dessa fachada, havia dívidas de $70 mil acumuladas desde a falência que decretaram em 2015. Havia uma gravidez de 15 semanas, Shannon esperava um menino. E havia um casamento que, na mente de Chris, já tinha acabado muito antes de agosto de 2018. Porque em junho daquele ano, Chris Watts havia iniciado um caso com outra mulher, e essa decisão colocaria em movimento uma série de eventos que terminaria em uma das tragédias mais perturbadoras dos Estados Unidos. Nicole Kessinger tinha 30 anos e trabalhava na mesma empresa que Chris. O que torna esse caso único do ponto de vista psicológico é que temos acesso às mensagens de texto trocadas entre Chris e Shannon, e entre Chris e Nicole, ao mesmo tempo. Isso nos permite acompanhar em tempo real como a mente de um homem se divide entre 2 realidades completamente diferentes. Enquanto Shannon enviava mensagens dizendo que sentia falta dele e queria conversar, Chris trocava fotos com a amante e escrevia cartas de amor. Enquanto Shannon dizia a amigas que o marido estava frio e distante, Nicole pesquisava vestidos de noiva e como se casar com um homem casado. Em 24 de julho, Nicole fez uma busca no Google com a frase "Homem com quem estou tendo um caso diz que vai deixar a esposa". Em 4 de agosto, Shannon disse a uma amiga que Chris não a tocava, não a beijava, não conversava com ela havia uma semana inteira. No mesmo dia, Nicole pesquisou vestidos de noiva online. Em 9 de agosto, Shannon enviou a uma amiga o rascunho de uma carta que pretendia dar ao marido, dizendo que as últimas 5 semanas tinham sido as mais difíceis da sua vida, que sentia falta do afeto que ele costumava dar e que estava confusa. 5 semanas antes, exatamente quando o caso havia começado. Shannon sabia que algo estava errado. Ela simplesmente não sabia o que estava por vir. Esse paralelismo entre os 2 relacionamentos é um estudo clássico em dissociação emocional, a capacidade que algumas pessoas têm de compartimentar completamente suas emoções, agindo de formas completamente diferentes com pessoas diferentes, sem aparente conflito interno. Na madrugada de 13 de agosto de 2018, Shannon voltou de uma viagem de negócios ao Arizona. Por volta das 2 da manhã, o casal teve relações sexuais. Algumas horas depois, Chris acordou e uma conversa começou. Durou entre 15 e 20 minutos. Shannon disse que sabia que havia outra pessoa. Chris negou o caso, mas admitiu que não a amava mais. Disse que não eram compatíveis. Foi então que Shannon disse as palavras que mudaram tudo. "Você nunca mais vai ver seus filhos". Chris descreveu o que aconteceu em seguida com uma única palavra. Ele disse que quebrou. Colocou as mãos no pescoço da esposa. A estrangulou por 2 a 4 minutos. Shannon estava grávida de 15 semanas. Depois disso, Chris carregou o corpo da esposa até a caçamba da caminhonete. Colocou as 2 filhas no banco do passageiro. Bella e Celeste ainda estavam vivas e dirigiu 45 minutos até o campo de petróleo onde trabalhava. Durante essa viagem, Chris afirmou que considerou suicídio, mas descartou a ideia porque tinha medo de machucar colegas de trabalho em uma possível explosão no local. Uma justificativa que os investigadores acharam, no mínimo, perturbadora, já que ele estava completamente tranquilo com a ideia de matar a própria família. Ao chegar ao local, Chris enterrou Shannon em uma vala rasa. Depois, sufocou Celeste com um cobertor e colocou o corpo dela dentro de um tanque de petróleo. Em seguida,
Fez o mesmo com Bella. 4 pessoas. Uma esposa, 2 filhas, um filho que nunca nasceria. E então Chris Watts voltou para casa. O que Chris Watts fez nas horas seguintes aos assassinatos é um dos aspectos mais perturbadores desse caso e o mais revelador do ponto de vista psicológico. Ele ligou para a escola das filhas para cancelar a matrícula delas. Trocou mensagens com a imobiliária sobre colocar a casa à venda. Continuou conversando com Nicole sobre o futuro dos dois. Pesquisou pacotes de viagem em um site de descontos. E quando os amigos de Shannon acionaram a polícia por não conseguir falar com ela, Chris deu uma entrevista à imprensa pedindo o retorno da família. Chorou na frente das câmeras, pediu ajuda. Depois admitiu aos investigadores que, ao sair da entrevista e fechar a porta, riu porque havia dito à polícia que não tinha nada a ver com o desaparecimento da família. Em 15 de agosto, 2 dias após os assassinatos, Chris foi preso após confessar os crimes. Em novembro de 2018, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Nicole Kessinger cooperou com a investigação e não foi indiciada, mas os investigadores descobriram que, após os assassinatos, ela pesquisou no Google sobre Amber Frey, a amante de Scott Peterson, outro homem que assassinou a esposa grávida, e pesquisou sobre o contrato de livro e o patrimônio de Amber. 2 mundos, 2 pessoas, o mesmo padrão psicológico. O caso Chris Watts não é só uma história de crime, é um estudo sobre o que acontece quando psicopatia, narcisismo e raiva se encontram no mesmo ponto. Vamos entender cada um desses elementos. Primeiro, a psicopatia. Chris demonstrou mentira patológica durante meses, enganando a esposa, os amigos, a família e depois a própria polícia sem demonstrar qualquer sinal de culpa ou ansiedade. Demonstrou ausência de empatia, a frieza com que voltou à rotina após os assassinatos é um marcador clínico claro. E demonstrou baixo neuroticismo, a estabilidade emocional perturbadora de quem comete crimes brutais e consegue funcionar normalmente logo depois. Mas há um detalhe que divide especialistas. O primeiro assassinato foi impulsivo, em um momento de raiva. O segundo e o terceiro, as filhas foram frios e calculados, após 45 minutos de viagem. Isso indica que não se tratava de uma explosão emocional isolada. Havia algo mais profundo operando. Segundo, o narcisismo. O elemento mais perigoso no caso de Chris Watts foi a fantasia. Ele havia construído na própria mente um mundo paralelo onde estaria com Nicole, livre das dívidas, livre da família, começando uma nova vida do zero. A fantasia narcisista é perigosa porque não enfrenta a realidade, ela a substitui. E quando a realidade ameaça destruir essa fantasia, pessoas com esse perfil podem reagir de formas extremas. Quando Shannon disse que ele nunca mais veria os filhos, não era apenas uma ameaça ao relacionamento, era uma ameaça à fantasia inteira. E foi essa ameaça que desencadeou a raiva. Terceiro, a dissociação emocional. A capacidade de Chris de agir normalmente, dar entrevistas, enviar mensagens, rir nos bastidores logo após assassinar a família, indica um nível de dissociação que vai além da frieza comum. É o mesmo mecanismo que permite que algumas pessoas vivam duplas vidas por anos sem demonstrar sinais externos de conflito. A pergunta que esse caso nos deixa não é sobre Chris Watts, é sobre nós. Quantas pessoas ao seu redor apresentam esses padrões? A mentira constante, a falta de empatia, a vida dupla, a fantasia que substitui a realidade em versões menores, mais silenciosas, mas igualmente presentes? Esses traços não começam com assassinatos. Eles começam muito antes, em relacionamentos, em ambientes de trabalho, em famílias. Saber reconhecê-los pode mudar tudo. Shannon Watts sofreu muito antes de ser assassinada. Confusa, tentando salvar um casamento que já havia terminado na mente do marido, sem entender por que ele estava se afastando. Esse sofrimento silencioso antes do crime merece ser reconhecido tanto quanto o crime em si. Chris Watts cumpre prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Bella, Celeste e o bebê que nunca nasceu nunca terão justiça suficiente. Mas se há algo que esse caso nos ensina, é que a fantasia é uma das forças mais perigosas da psicologia humana, que a dissociação emocional não tem cara de monstro, e que os padrões que levam a tragédias como essa raramente aparecem do nada, eles se constroem, lentamente, em silêncio. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre o comportamento humano, esse era exatamente o objetivo. Ativa o sininho. No próximo episódio do Arquivo Sombrio, vamos entrar em outro caso que vai te deixar sem dormir.